Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje eu estou recebendo uma convidada incrível. Ela é bióloga e biomédica. Com vocês, doutora Cissa Magalhães. Obrigada. Obrigado, doutora, por ter vindo. Obrigado por ter conseguido encaixar a agenda para estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui, de Muito verdade. agradecida. Eu conheci um pouco da sua história, então eu sei que é uma história muito, muito inspiradora. E o meu objetivo hoje é transmitir essa história para inspirar muitas pessoas. Obrigada. E só que eu quero te pedir para a gente voltar no início dessa história, né? Então eu quero te pedir para você, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouco da sua trajetória profissional. Como começou, o que você estudou lá no passado e como você foi construindo a sua carreira até se tornar bióloga e biomédica. Sim. Então, aos 25 anos, eu fui diagnosticada com melasma. Melasma. Naquela Sim. época, melasma era uma doença, um estado, uma doença desconhecida. Sim. Né? Eu acho que até hoje ainda é um pouco. Me corrija se eu estiver errado ou não. Não, hoje é mais popular, porque, né, muita gente tem, um país tropical, né, Sim, muita gente sim. tem, então ela é mais popular hoje, mais estudada. Inclusive, naquela época, ela não havia estudos sobre ela. Não tinha tanta informação, né? Não tinha muita informação. Então, o que acontecia? Eu recebi uma sentença de que eu não poderia mais tomar banho de sol. E eu fiquei muito triste, porque com 25 anos... Sim. Né, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, né, muita atividade ao ar livre. Sim. Né, você não poder tomar sol, aquilo ali me deixou deprimida. Imagino, A realidade é essa, imagino. eu fiquei deprimida. É porque todo mundo sabe, né, que o sol... Né, não existe vida sem sol. Casa que não entra sol, entra médico, né? Isso já é um ditado até... Esse eu não conhecia, não. Pois é, mas casa que não entra sol, entra médico. Não existe vida sem sol. Né? Você para germinar, você precisa do sol. Tudo, né? O sol comanda. A gente tem que subordinar o sol. Né? A realidade é Deveríamos, essa. né? Todo mundo subordinar o sol, porque não existe vida Sim. sem ele, então... Né? Mas aí, então, o que acontece? Eu acabei desenvolvendo um tecido que bloqueia a radiação ultravioleta. Caramba. Porque eu disse para minha dermatologista, eu vou criar alguma coisa que eu possa colocar para eu poder tomar sol. Mas só para quem está em casa entender, esse diagnóstico, ele era um diagnóstico, era no corpo todo, como é que era? Não, era no rosto. No rosto. Eu tinha melasma, eu fiquei muito assim, foi uma coisa de repente, né? Eu não vi acontecer. De repente, Sim. eu fiquei com a testa muito manchada, o rosto, o queixo, fiquei com um bigode, assim, fiquei cheia de manchas, né? E aí você assustou com aquilo, né? Ela foi escurecendo, apareceu aquele sombreado e ela foi aparecendo, né? Então eu comecei a fazer descamações na dermatologista com ácidos, várias descamações, e fiquei com telangiectasia, que são as varizezinhas. Sim. No Foi um rosto. reflexo, né? Porque você vai descamando a pele, ela vai ficando fina, aí vai aparecendo as varizes, né? As telangiectasias. Então, eu acabei estudando transmitância e absorbância de certos materiais, uni dois materiais em 3 camadas e fiz um chapéu para mim. Mas você desenvolveu, como é que foi? Você foi por conta própria? Você teve alguma parte fabril? Como é que foi isso? Não, eu simplesmente pensei o que eu poderia fazer. E os chapéus que eu conhecia, que eu via por aí nas feiras, lugares, tudo, eu tinha uma coleção de chapéu. Eu tinha chapéu, a parede do meu quarto era toda cheia de chapéus. Eu tinha muitos chapéus, mas não resolviam o meu problema. Entendi. Né? Não resolvia o meu problema. Então eu desenvolvi esse chapéu de 3 camadas e eu comecei a usar o chapéu. Eu e meu irmão montamos uma fábrica de câmaras e balcões frigoríficos. E eu ia visitar, eu saía, eu morava no Grajaú e a fábrica era em Marechal Hermes. Sim, o galpão era em Marechal Hermes.
Então eu ficava muito em trânsito e pegava muito sol. Aí eu... No carro mesmo? No carro, nas obras, andando, ficava... Sol Sim. ocasional, né? Chamado sol ocasional. Sim. Então, eu desenvolvi esse tecido, fiz esse chapéu e comecei a usar. E eu, indo à médica, mas não, você não precisa fazer descamação. Não, você não precisa fazer descamação. Aí eu falei, bom, então o chapéu funciona. É o chapéu, né? O chapéu funciona. Aí a minha mãe teve uma doença, teve um câncer terminal e eu larguei tudo e comecei a cuidar da minha mãe. Comecei a cuidar da minha mãe. Sim. E eu passava as noites acordada com aquela internet IG, de de meia-noite, né? Então eu passava a noite inteira acordada. E comecei a estudar doenças relacionadas ao sol, porque eu pensei, pô, se isso aqui faz bem para mim, deve fazer bem para outras pessoas, né? Aí comecei a estudar doenças relacionadas ao sol. E você tinha um protótipo desse chapéu que você usava ou tinha mais de um? Esse Não, que você desenvolveu? eu tinha um meu. Eu fiz um para mim. Né? Só que o método que eu usei foi um método caseiro. Eu usei ferro, né, para poder juntar os materiais, unir, né, selar os materiais. Eu fiz tudo em casa, né? Depois é que para fazer assim vários metros é que eu tinha que fazer em fábrica. Eu tinha que fazer essa matéria-prima em fábrica. Entendeu? Entendi. Antes não, antes eu fiz aquele ali para mim porque eu precisava resolver o meu problema. E eu achava que aquilo ali resolveria, e de fato resolveu. Aí quando a minha mãe, enquanto eu cuidava da minha mãe, né, uma noite eu passei a noite inteira assim pensando naquilo, estudando sobre aquilo. Aí na manhã seguinte eu falei assim, mãe, eu acho que eu descobri uma coisa. Aí eu contei para ela. Falei, mãe, isso. O que você acha? Ela falou assim, eu acho que você está certa. Aí eu falei, mas então vai ter que patentear, né? Vai ter que fazer a patente. Aí a patente naquela época, em 2000, não, em 99, 1999, a patente custava R$5.000. Era dinheiro, muito dinheiro. Era muito dinheiro. Época, tipo assim, caramba. Era muito dinheiro, porque ninguém sabia fazer patente. Mesmo hoje, em várias universidades aí, você vai nas universidades, as universidades não sabem fazer patente, não tem departamento de patente, né? E o Brasil tem pessoas muito inteligentes, pessoas que, sabe... Tem pesquisa, mas não faz patente ainda? Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso a fomento, não tem acesso à universidade, né? Enfim, porque eu era autodidata. Eu fui autodidata. Eu desenvolvi sem aporte de instituições, sem fomento. Todo o custo foi por conta pago, própria, né? foi pago por mim, pela minha família. Vendi joias, meu irmão vendeu carros, sabe? Assim, a gente, né? Todo mundo se uniu para fazer aquilo ali. Eu lembro que quando saiu uma matéria sobre esse produto na Band, foi justamente no dia do meu aniversário. Eu tive o diagnóstico com 25 anos. A matéria saiu, eu tinha 40 anos. Caramba. No ano seguinte, eu ganhei um prêmio internacional sobre isso e foi escrito um livro a esse respeito, né? Sobre não exatamente a meu respeito, a respeito daquele concurso, que eram 8 países, né? E eu fui pioneira no Brasil, fui vencedora no Brasil, primeiro lugar. O tecido, sim, eu fui pioneira, porque o tecido anti-UV nem existia naquela época. Sim, eu imagino. Naquela época nem existia tecido anti-UV. Eu sei que aí eu consegui a atenção da Universidade Federal, consegui analisar nos espectrofotômetros da Universidade Federal. Dali eu parti para o IPT, fui fazer a certificação técnica, né, do material. Aí depois eu fiz a patente internacional, mas antes disso eu patenteei o chapéu. Eu achei que eu tinha descoberto um chapéu milagroso, né? E aí eu fui na Petrobras, com a cara e a coragem, assim, a maletinha, cheguei assim, olhei aquele prédio enorme. Aquele aqui do Rio, né? Da General Canabarro. Sim. Aí eu olhei aquele
prédio assim, enorme. Eu falei imponente, assim, né? Eu falei, eu vou entrar. Fui lá. Aí fui assim na recepção, aí a menina falou assim para mim, a senhora quer falar com quem? Aí eu pensei, falei, eu quero falar com o departamento de marketing. Quero falar com marketing. O que tem a ver o marketing com isso, né? Mas a minha sorte era que no departamento de marketing tinha uma moça também cissa. A chefe lá era uma moça cissa, ou a pessoa que veio me atender chamava Cissa. Aí ela já veio rindo, sabe? Cissa, ela já veio rindo, né? Aí ela me encaminhou para o chefe de segurança, lá no centro da cidade, ali, eu não sei o nome ali, aquele prédio da Petrobras que tem ali no centro da cidade. Eu fui lá. Em frente ao BNDES, eu acho. Né? Isso, eu esqueci o nome da rua. Aí fui lá e esse senhor, muito gentil, me atendeu com muita gentileza, muita educação, sabe? Sim, muito interessado. E ele disse que não podia, que ele não tinha como comprar tecido de mim, comprar aquilo de mim, porque existia um fornecedor, né, de tecido para fazer os uniformes da Petrobras. E a minha intenção era fazer os uniformes com aquilo, anti-UV, né, o pessoal que ficava... Sim. Né? Mas ele já tinha um fornecedor que, inclusive, era o vice-presidente na época, vice-presidente do Brasil na época. Uhum. Ele era dono das maiores indústrias têxteis, né, do país. Mas aí ele me ofereceu para eu participar, que eles colocariam um stand e me dariam X em dinheiro para eu desenvolver 22 mil chapéus e distribuir no 17º Congresso Mundial de Petróleo. Aí eu não tinha dinheiro para fabricar, e eles não me dariam antes. Eles deram uma vitrine ali. Eles me deram uma vitrine e depois que eu chegasse lá com material e tudo, né, e tal, ele, né, ia me pagar por aquele serviço. Aí eu fui no banco de investidores, né, no centro da cidade. Eu fui no banco de investidores. Na época eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. Nós fomos lá. E o presidente do banco olhou tudo, uma mesa assim, a mesa dele, sabe? Uma mesa assim, quilométrica, ele lá na ponta, sentado aqui, aquele monte de gente. Bem cena de filme, né? Menina, e ele jantando, que era quase 8 horas da noite, 7 e pouca da noite, ele estava lá comendo, jantando. assim. Ele comendo e falando com a gente, aquele monte de gente lá, ele comendo lá. Aí ele falou assim, ele olhou, ele falou assim, olha, o seu trabalho é espetacular, o seu trabalho é muito bom, mas eu não posso te dar o dinheiro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você não descobriu um chapéu, você descobriu um tecido. Se eu te der o dinheiro para você fazer esse chapéu, depois de amanhã vai ter gente fazendo tecido e fazendo chapéus e fazendo o meu investimento. Eu tive que sair dali e fazer uma outra patente. Caramba! Dessa vez a patente da matéria-prima. E foi você também que fez ou você já... Não, eu fiz a patente da matéria-prima. Você fez as duas, então você mesmo... Só que aí eu já tinha o quê? Eu já tinha os laudos da universidade... Na Universidade do Rio? Não tinha não. Não tinha o laudo não. O laudo veio depois. O laudo veio em 2002. Não tinha o laudo ainda não. O laudo da Universidade Federal. Sim. Esse estudo que eu fiz depois, né, da Universidade Federal. Eu fiz a patente do chapéu, depois é que vieram os estudos do tecido na Universidade Federal. Uhum. E, posteriormente, a patente dos tecidos. Né? Eu fiz a análise, depois as patentes. Né? Sim. Então, foi uma patente, análise, patente e certificação. Entendi. Entendeu? E esse processo é um processo longo? Muito demorado, muito custoso, muito difícil. Eu olho hoje para aquelas patentes, eu não sei como é que eu fiz aquilo, sabe? De tão complexo que é aquelas equações todas que tem ali, mas na época eu estava tão focada naquilo, sabe? Que foi saindo dos estudos, né? Das análises e tudo. Eu fiz tudo, graças a Deus eu fiz tudo, eu tive essa capacidade de fazer.
né? Que legal. Estudou muito para isso, né? Ah, muita coisa, porque eu tive que estudar as normas da ABNT, né? Que eram Tive que coisas que não estavam no aprender, seu dia a dia, né? não, tive que aprender aquelas equações todas do IPT, entender aquilo ali. Conversei com muitas pessoas importantes é, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqueles professores, né, Sim. Dr. Kirchhoff, doutora Neuza Paz Leme. Conversei com muita gente, aí aquilo foi... cada pessoa que eu conversava era uma aula. Sim, imagino. E me corrija se eu estiver errado, o acesso à informação também naquela época. Hoje você consegue ler um artigo, por É, exemplo, de uma forma muito mais fácil do que naquela época, né? é, é. Talvez você tivesse que ter ido muito à biblioteca, a muitos lugares para ler artigos e estudar. Fui, Porque hoje você fui, consegue ler artigos. E quando eu falo ler artigo, não é fazer qualquer pesquisa na internet, é ler de fato artigo mesmo, eu passei validado. uma semana dentro do INPI só estudando. Eu ia Caramba, de manhã e saía de lá ficava quando o dia fechava, o inteiro. dia todo. Às vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar passagem direito. Eu lembro que naquela época, por conta dessa história da doença da minha mãe, descapitalizou tudo, né? Muito estudo, muita coisa, se pagar tudo sozinho, né? Sim. Teve dia de eu precisar ir para o INPI, eu ter a passagem e sobrava umas moedas, eu comprava um saquinho de amendoim e ficava lá, minha refeição. Caramba, Era um saquinho de amendoim. E eu estudei aquilo até a exaustão, mas caramba. consegui fazer. Consegui fazer. Como é que, se eu te perguntar, como é que se você pode contribuir para a gente assim e dizer da onde veio essa motivação nesse momento? Olha, no início, quando eu falei para minha mãe, nessa noite que eu falei com ela, eu passei a noite inteira, e quando chegou de madrugada, eu ia toda hora na porta do quarto dela, que a minha mãe estava morrendo. Né? Minha mãe estava morrendo. Né? O médico deu 3 meses de vida para ela e com alimentação, monitorando a medicação dela, né? Os estágios da quimioterapia, eu consegui que a minha mãe vivesse quase 2 anos. A gente conseguiu que isso acontecesse. Né? Com muito cuidado, consegui. Então, eu fiquei a noite toda lá, mano, olhava o quarto, nada, olhava a minha mãe. Quando a minha mãe, 6 horas da minha mãe, falou: o que você tem? Que você já veio aqui na porta do quarto várias vezes. Eu falei: mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu acho que eu descobri. Descobrir uma Eu acho que eu coisa. descobri uma coisa importante. Porque muita gente precisa, mas se está fazendo bem para mim, deve fazer bem para outras pessoas. Então, quando eu pensei naquilo, eu pensei na quantidade de pessoas que precisavam dessa proteção, Sim, sabe? sim, porque você pesquisou a quantidade de doenças que podem ser causadas, né? Relacionadas ao Relacionadas ao sol. sol. Aí eu descobri também que tem pessoas que têm alergia ao sol, né? Vai pesquisando, vai descobrindo várias Pessoas que têm coisas, alergia né? ao sol, que tomam sol, sentem muitas dores. Vários, lúpus eritematoso, melasma, Sim, pessoas que têm problemas de visão, tem muitas doenças, sim, tem ceratite pontada, catarata, tem muitas doenças que são causadas pelo sol. Tem muita coisa que é causada pelo sol e tem muitas doenças que você precisa evitar o sol para não piorar, sim, sim. entendeu? Precisa se cuidar bem, né? Porque agora é um contrassenso, né? Porque naquela época dizia-se assim, o sol dá câncer, sol dá câncer. Realmente, eu dei uma entrevista também para a Leda Nagli, naquele TV Sem Censura, Sim, que ali eu naquele lembro ano desse programa, lembro da época que ela apresentava esse programa. na, ela naquela época, o que eu apurei foi que existiu no ano anterior 82 mil novos casos de câncer da pele. Né? Realmente, porque assim, o que as pessoas não sabem, eu acho, muita gente ignora, é que a quantidade de sol que o organismo precisa, a pele não aguenta. Então, o sol ele tem que ser tomado paulatinamente. E a gente toma sol assim, só nas áreas expostas, né?
Isso no dia a dia, né? No dia a dia. E sol ocasional. Sol ocasional nas áreas expostas. Na verdade, para a gente ter uma manutenção assim, de saúde boa, a gente deveria tomar uma quantidadezinha de sol todos os dias. Sim. Todos os dias, para você fazer essa manutenção, né? Mas não. Brasileiro, né? Normalmente faz isso. Brasileiro, ou abrir o sol, praia, aí fica o dia todo na praia. Aí chega 10 da manhã na praia. O que as pessoas precisam saber é o limite. Sim. É o limite do... O seu limite, né? O limite da pele dela. Dela cada, mesmo. Cada não é um uma tem coisa um. generalista. Não. Não pode ser tratado como uma coisa generalista. Não. Cada pessoa tem uma tolerância. Né? E para você descobrir a tolerância da sua pele, é fácil. Começou a arder, pronto. A sua tolerância é essa daí. Você não pode ficar exposto depois que ela começa a arder. Que aí é eritema. Sim. Né? Aí começa a danificar a pele. E perceber, a gente não tá porque as pessoas vão para a praia, joga bola, fica bebericando, come, faz isso, faz aquilo, fica ali, a pele está ardendo, daqui a pouquinho ela para de arder. Você não sente mais ela arder. É como meio que anestesia, né? E o sol, ele tem essa coisa. O sol, ele vicia tanto quanto chocolate. Caramba! Ele vicia, o sol vicia. É impressionante. O sol vicia. Você pular de asa delta. Você pular de asa delta vicia. Você pular uma vez, tem a descarga de adrenalina, pular 2 vezes, 3 vezes, a quarta você já está viciado em pular de asa delta. Você vai querer ter aquela descarga. O seu organismo acostuma com aquela descarga. Sim, é igual as pessoas falam de fazer exercício, né? Eu não gosto, mas você faz, chega uma hora que o seu organismo pede o exercício. Pede o exercício. Né? Deve ser a mesma coisa com o sol. Exatamente, Exatamente. Então, é muito fácil você ficar embaixo do sol. Mas tem que ter uma dosagem. Todo organismo tem uma dosagem. Eu imagino, eu acredito que a gente, como sociedade, a gente ainda erra muito nisso, sabia? Mas nós que estamos aqui. Também, sim. Mas tem coisas que a gente é induzido ao erro, como a questão da alimentação, dos medicamentos, né? Nós somos induzidos ao erro, né? Aí não vou nem entrar em Rockefeller, né? Indústria alimentícia, não vou nem entrar nisso agora. Conheço bem essas histórias. Bem. Pois é. Então, aí eu sei que aí eu fiz essas patentes. Sim. E eu já estava com... Pode falar. Eu queria te perguntar sobre a diferença da patente nacional e internacional. Porque você fez as duas. Eu fiz as duas. A internacional, ela tem que ser em inglês, né? Ela tem uma outra formatação. Mas é feita por aqui ou vai lá para fora? Não. Você faz aqui mesmo. Tem umas normas de preenchimento, né? Tem umas normas. Igual a daqui tem, as normas da ABNT, ela também tem as normas. E você, entrando com a patente aqui, você está coberto em todos os países acho que é de Acordo de Paris, né? Sim. Todos os países de Acordo de Paris. Então, toda a Europa, né? Você está coberto. Tá coberto. América e Europa, né? América e Europa. Sim. Você está coberto, entendeu? Está patenteado, Está patenteado, Legal. É importante porque, às vezes, é até uma pergunta pessoal que eu quero te fazer. Você acredita que existam pesquisadores, assim como você que pesquisou, que teve uma dor, que não, por falta de ter o conhecimento sobre o registro de patente, não deram entrada, não registraram? Isso pode acontecer, você acredita? Pode acontecer, mas o que eu acho que acontece muito no país é a falta de fomento mesmo. De apoio. Porque se você não tiver... Você pode ter um projeto super, hiper, max, multi, sabe? Uhum. Mas se você não estiver ligado a uma instituição, você não tem fomento. Sim. O problema é que as instituições também, elas não conseguem também suprir tudo. Me corrija se eu estiver errado, né? Também não tem recursos. Não. Ela não tem recurso, mas tem acesso. Por exemplo, a FINEP, a FAPERJ. Sim. Entendeu? Ela tem um acesso, consegue encaminhar. BNDES. Sim, consegue encaminhar. O próprio BNDES, sim. A questão é você conseguir fazer aquilo ali e ter esse acesso lá. Sim. E saber também montar a documentação de acordo com que aqueles organismos precisam.
Sim. Porque senão, para você poder dar entrada num processo, você não tem acesso a como fazer aquele processo lá. Sim. Né? Aí você tem que pagar alguém para fazer. Sim. Aí tudo é dinheiro. É, né? hoje eu acredito que devam ter mais empresas e pessoas especializadas em registro. Na sua época não tinha tanto quanto tem hoje em dia. Né? Mas eu não sei se é porque eu já fiz a patente, né? Eu não acho difícil fazer. Sabe, assim, você aprender, assim, aquelas normas lá da ABNT, porque tem que uma linha ter um espaço da outra, as margens, são regras, entendeu? São regras. É metodologia científica. Sim. Né? E quando você faz uma faculdade, você não tem que fazer a metodologia científica? Sim. Então, sim. Aí depois é que eu entendi, mas antes eu fiz na marra. Eu não tinha faculdade, eu não tinha feito metodologia científica ainda. Sim. Eu fui fazer faculdade quando eu me mudei com meu marido para o interior, porque meu marido foi diagnosticado logo depois da questão da minha mãe. Em 2013, meu marido foi diagnosticado com esclerose múltipla. Aí, em 2006, nós mudamos para o sítio dele e lá não tinha internet. Aí foi aí que era no Rio mesmo, uma no cidade Rio no mesmo. Interior do Rio. Mas uma coisa daqui 2 horas daqui do Rio, entendeu? Mas era difícil, uma coisa difícil, né? De você juntar todo mundo numa cidade interior, todo mundo urbano. Sim. Né? Lá sem internet, nem sinal de celular. Sim. Aí Aí complica. E você falou que você ainda não tinha, quando você desenvolveu o tecido e patenteou, você ainda não estava formada ainda. Não, eu parei de estudar e também deixei o trabalho na fábrica por conta da história da minha mãe. Eu parei para cuidar dela, né? Sim. Parei tudo para cuidar dela. Sim. E foi aí que eu comecei a estudar, porque eu usei o chapéu para mim, eu nem dava conta disso. Porque eu tinha o meu trabalho, eu tinha a fábrica, eu tinha o meu trabalho, eu tinha outras coisas para pensar, eu nem pensava, só que aquilo ali estava me protegendo, pronto, era o que eu precisava. Quando a minha mãe ficou doente e eu larguei tudo e fiquei cuidando dela, eu acho que essa questão da doença me sensibilizou muito. Né? Me sensibilizou. Você passar o dia e noite com uma pessoa que você espera morrer ali, né? É um desgaste emocional muito grande. Então, à noite, eu estudava, eu ficava estudando, né? E navegando na internet, tudo, e buscando saber a respeito da doença dela, alimentação e não sei o que e tal. Foi quando esse chapéu, né? A médica falou que eu não preciso fazer descamação. Aí foi aí que me deu um start. Falei, pô, se é bom para mim, é bom para outras pessoas. Sim. Você ficou um tempo utilizando até perceber, até em voltar na médica e perceber, porque você tinha consultas frequentes, eu né? nem imaginava de pegar e estudar, fazer análise na Universidade Federal, nada disso. Uma forma melhor de construir aquilo, de fabricar aquilo. Eu não pensava em nada disso. Você desenvolveu bem antes de perceber que seria Muito antes. Eu fiz o chapéu para mim em 95, 96. Caramba. A minha mãe ficou e ficava na fábrica com meu irmão, indo, voltando, não sei o quê, fazia faculdade de contabilidade. No dia a dia, estava no dia a dia. Normal. Correria do dia a dia. Quando a minha mãe ficou doente em 98, que voltou para minha casa, que a gente sempre morou junto, ela voltou para minha casa para eu cuidar dela, foi que eu me dei conta. Que aí eu estava ali, né, só ali, cuidando dela, internet, comidinha, não sei o quê, médico, consulta, não sei o quê. Eu estava só naquele ambiente ali, só eu e ela, então eu acabei pensando, falei, poxa, mas todo lugar que eu ia de chapéu. Eu ia para uma feira e eles me chamavam de coronel. Eu ia com meu chapéuzinho, o pessoal, chegou o coronel, sabe? Então, é engraçado isso, é curioso, porque eu sempre andei com garrafa de água. Naquela época, eu andava com garrafa d'água para todo lugar, e as minhas amigas falavam, você carrega água?
Você carregar. Hoje em dia, todo mundo faz isso. Todo mundo. Mas naquela época ninguém fazia. Eu com 20 e poucos anos, 30 anos, eu carregava minha aguinha para todo lugar. Sim. Dentro da bolsa, botava 2, 3 garrafas. Hoje em dia todo mundo usa. Você pega o metrô para ir trabalhar, na mochila, se você reparar, tá 90% com a garrafinha na mochila. Quer ver? Eu fui a São Paulo para ter uma reunião na CUT. CUT, sim. CUT, né? Que é a coordenadora do meu projeto, ela era de São Paulo, e ela me levou lá para ter essa reunião. Por quê? Eu não aguentava os correios dia inteiro no sol sem uma proteção. Hoje em dia, correio tem chapéu, usa chapéu. Né? Mas andando no sol o dia inteiro. Correio usa chapéu, pessoal da limpeza urbana usa chapéu. Antigamente não usava. E eu ficava assim, incomodada com aquilo, porque eu sabia da gravidade. E existe a questão do couro cabeludo também, né? Ah, sim. Inclusive, quando eu dei a entrevista na Leda Nagli, teve um rapaz da Bahia que ele teve cânceres no couro cabeludo. E ele ficava me ligando, e eu ainda não tinha como colocar o chapéu na rua, o tecido na rua, ainda não tinha como fazer, eu não tinha fomento, eu estava sem fôlego financeiro nenhum para fazer aquilo, né? E também eu precisava de um selo holográfico para não falsificarem. Sim. Enfim. Sim. Então tinha toda coisa e ele ficava me ligando, eu morria de pena dele. Mas muita gente eu dei. Eu imagino. Eu dei chapéu para muita gente. Se alguém conseguia acesso, chegar até você, imagino que você ajudava com certeza. Teve uma época que eu tive que trocar o telefone de casa. De tanta ligação. De tanta ligação. E eu não tinha como fazer. E em algum momento você comercializou? Não. Por conta própria, né? Eu cheguei a mandar para uma conhecida minha, que é secretária executiva do embaixador do Brasil em Tel Aviv. Eles me pediram, né? Eu cheguei a mandar, eles se interessaram, mas é o que eu te falei, quando eu fui para o interior com meu marido, eu não tinha comunicação. Lá não tem comunicação. Lá não tinha comunicação. E aquela cidade é uma cidade sui generis. Assim, só entrava informação que o prefeito deixava. Ele tinha assim, umas táticas militares. Nossa! E acontecia alguma coisa na cidade, passava-se misteriosamente um caminhão bem grande e derrubava os fios todos. Aí ficava todo mundo ilhado, sabe? Então eu tinha muita dificuldade, eu tive muita dificuldade depois que eu fui para o interior. Sim. Na época, o prefeito ofereceu para eu levar a empresa para lá, ele ofereceu incentivos. Quando eu cheguei lá, não tive incentivo nenhum. Tudo balela, foi só para levar os votos. Nossa Senhora. Tem muita gente que se aproxima, né, também, tipo... Foram muitas coisas que aconteceram, sabe? Foram muitas coisas que aconteceram. Mas aí já na cidade, a minha coordenadora falou, olha, então não tem jeito. Já que você tem que ficar aqui, você vai fazer uma faculdade na área da saúde, que está mais ligada a tudo que você já estudou até aqui. Aí eu fui fazer biologia na Faculdade de Medicina de Vassouras. Sim. Aí eu fui fazer medicina, fui fazer biologia. E fiz biologia lá. Você já gostava? Já tinha afinidade? Já se sentia confortável? Sim, porque estava dentro daquilo que eu queria, que era uma coisa dentro da área da saúde mesmo, né? Eu gosto de cuidar, né? Eu sou meio cuidadora mesmo, entendeu? Eu tenho esse perfil de cuidadora, né? Aí fiz essa faculdade, depois o meu marido faleceu em 2013 e eu comecei a fazer estética. Na verdade, eu não fiz estética assim, eu vou fazer estética. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, eu terminei a faculdade... De biologia. De biologia. E a minha irmã, mais nova, ela falou para mim assim, você devia fazer estética.
Você gosta tanto, você estuda tantos cremes, estuda cosméticos, você vive estudando essas coisas, você devia fazer estética. Aí eu vim aqui no Rio, fiz a inscrição num curso no Rio, aí vim fazer um curso de microagulhamento. Naquela época era o que havia, 2015. Era o procedimento do Era momento. o procedimento. Era o procedimento. Aí, só que eu cheguei aqui, tinha cabeleireiros fazendo isso no curso. Aí eu falei, gente, mas como é que pode? Eu cá comigo, né? Como é que pode? Você abre lacunas, né? Microfuros na pele da pessoa para injetar, para colocar para permear melhor o fármaco, né? O ativo. Sim, o procedimento. Você abre, você faz aqueles microfuros para permear o ativo. Como é que isso pode ser feito por cabeleireiro que não entende de biologia, né, da celular, né? Aí aquilo ali, aquela situação me incomodou, sabe? Aquela situação me incomodou. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na área, entendeu? Para poder entender melhor o que estava acontecendo. Só que o que aconteceu foi que a estética, ela teve um crescimento exponencial. Foi um boom, sabe? De novembro de 2013 a novembro de 2018, em 5 anos, a estética cresceu 567%. Caramba. De 72 mil profissionais, foi para 480 mil. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. 5 anos. Pois é, então, você vê, muita intercorrência. Sim. Houve muita intercorrência. Aumentou o volume rápido, né? Então. E não existia nenhum curso. Nada. Só ensinava a ejetar, fazer. Né? Ejetar pessoas. Só ensinava isso. Não ensinava a lidar com intercorrência. Não existia curso para ensinar a reverter, né? Aquele quadro. Não tinha. E quando um profissional fazia uma intercorrência, e essa intercorrência era uma coisa grave, o paciente tinha que ser encaminhado para o médico e o médico não queria aceitar. Porque o profissional não podia... qual era a medida? Era um antibiótico. Precisava imediatamente um antibiótico, né? E o profissional não médico, ele não pode prescrever antibiótico. Sim. Então ele tinha que mandar para o médico. Chegava lá o médico, sabe, pronto-socorro, tudo. Foi um momento confuso da estética. Sim. Aquele ali foi um momento confuso. Hoje já está um pouco menos, né? Já está mais fácil de lidar com isso, né? Mas foi um momento bem confuso. Foi um crescimento muito desordenado que teve a estética. Né? A mesma coisa aconteceu também em 2020, agora já com a mídia. Sim. A mídia teve um crescimento desordenado 2020, por conta da pandemia. Da pandemia, né? Todo mundo só podia se comunicar por... Então, então você, como você é uma pessoa da mídia, você acompanhou, então você imagina a estética. A estética, ela movimenta bilhões, 45 bilhões de reais. É muito dinheiro. Sim. Nessa época eu vi profissionais que não eram da publicidade e do marketing se tornarem por necessidade assim, do dia para a noite. E você fazer acordos com pessoas que não honram na coisa. A estética, a gente entrava para um curso de estética e a nossa obrigação era ficar rico. Só se falava em riqueza, em glamour e riqueza. Só glamour e riqueza. Então você já entrava para a estética com a obrigação de enriquecer. Caramba. De enriquecer. Né? Aí você imagina a salada que foi feita na cabeça dos profissionais. Né? Sim. Hoje em dia, a estética ela já está mais baseada em ciência. Sim. Né? Em ciência. Sim. Eu recordo uma vez, eu trabalhava numa clínica e chegou uma senhora, 69 anos. Ela chegou querendo fazer fios. Fios era o procedimento da hora.
Aí ela falou, não, porque a minha sobrinha falou que é para eu fazer fios. E ela já chegou na recepção dizendo que tinha R$9.000 para colocar fios. Isso foi em 2019, 2018. Aí quer dizer, né, pô, vamos pegar o dinheiro dela, né? Pegar o dinheiro dela, porque tá anunciando. Aí me chamaram e falaram, você pode fazer a análise dela, fazer a avaliação? Fui lá. Aí quando ela falou, não, porque eu falei lá para a moça, a senhora falou lá na frente, ela falei. Eu falei, a minha sobrinha falou que é para eu fazer fios. Aí eu falei, tá bom, só deita, por favor. Ela deitou. Aí a primeira coisa que eu pedi para ela, a senhora pode levantar a blusa? Aí ela levantou a blusa. Essa parte aqui é uma parte que fica escondidinha, né? Sim. Protegida, sim, né? Quando ela levantou a blusa assim, que eu olhei, parecia um vaso da dinastia Ming, de tão craquelê que estava. Eu falei, a senhora toma água? Aí ela falou assim, toma, todo mundo se alimenta bem, todo mundo dorme bem, todo mundo toma água. Quando né? Pergunta, todo mundo fala isso. Todo mundo defeca bem, né? Porque você tem que gerir, mas você tem que ter um trânsito bom. Né? Aí eu fui, passei para ela um protocolo que custou R$860. Chegou nem a 10% que ela estava anunciando que tinha. Uhum. Né? Obviamente que eu fui mandada embora, né? Eu iria até perguntar isso, mas agora, respondeu. Aí eu pergunto, fosse você um profissional da saúde, da estética, o que o fio ia fazer numa pele daquela? Não ia fazer nem cosquinha. Sim, né? E o nosso profissional, não adianta. Não ia fazer nem cosquinha aquilo ali. Sim. Sabe? Exatamente. Poxa, eu honestamente, eu não tenho coragem. Eu vou te falar uma coisa, eu dispenso, agora, semana passada, semana retrasada, uma pessoa me procurou para fazer PRP. PRP, desculpa, é o quê? PRP é plasma rico em plaquetas. Tá, não conheço, isso eu não conheço. É um tratamento autólogo, ele é feito com o seu próprio sangue, tá, né, com os fatores de crescimento do seu sangue. Então, ela estava com um ferro um pouco baixo. Uhum. É uma das... Né, quem vai fazer PRP com ferro baixo? Não pode. Uhum. Né? Mas ela queria fazer. Ela queria fazer o procedimento. Se eu não dissesse nada, ela não ia saber. Entendeu? Sim. Ela não ia saber. Sim. E ela quer fazer um trabalho bem grande. Ela quer botar bumbum, fazer reestruturação, fazer exossomos. É um trabalho grande. Sim. Um kit de exossomos não é barato. Sim. E é uma sessão. O kit de exossomos está custando o quê? Os R$2.600. É uma sessão. Quer dizer, só o kit, fora todo o restante. Sim. Né? Fora o procedimento em si. Né? Eu poderia ter ficado quieta. Quer dizer, poderia não. Né? Poderia não. Eu não poderia. Sim. Eu não conseguiria. Né? Tanto não conseguiria que não consegui. Mas o profissional ele tem que saber a hora de dizer para o paciente, esse procedimento não é para você. Sim. Ou pelo menos não é agora. Sim. Existe um passo atrás ainda que a gente tem que fazer. Porque a estética ela tem essa coisa assim do muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito glamour, muito dinheiro, entendeu? Aquelas mulheres assim lindíssimas, muitas joias, muita coisa, sabe? E por trás daquilo dali existem as pessoas. Sim. Existem as pessoas. Perfeito. Essa coisa de você olhar assim, antes e depois, parece que houve uma mágica. Né? Parece que houve assim, uma mágica. Não. Que postam, né? O antes e o depois. Entre o antes e o depois tem o durante. Né? Porque as pessoas chegam no consultório achando que eu tenho lá uma varinha, que eu vou sacar a varinha de condom e vou plim! E ela vai sair perfeita. Sim. Sabe? Como essa senhora de 69 anos. A pessoa levou 69 anos envelhecendo, tratando o corpo sei lá como. Né? De forma inadequada. Sim. Aí ela quer de uma hora para outra. Do dia para a noite. Isso não acontece. Tem um histórico do que aconteceu. Milagre é só com Jesus. Só.
Só com Jesus tem milagre. Perfeito. O que eu me proponho a fazer é recuperar a pele. Recuperar em nível celular. Regenerando as células do paciente. Saúde da pele. Saúde da pele. Saúde do organismo. Entendeu? Qualquer coisa a partir daí é cereja de bolo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a saúde... Aí é cereja de bolo, porque a terapia regenerativa, ela não congela o tempo. Ela retroage o relógio do tempo. Sim. Ela retroage. Sim. Ela faz a sua pele retroagir. Por isso ela é regenerativa, ela regenera aquela célula lá. Ela faz aquela célula lá se multiplicar com saúde. Exatamente. Alimentada com saúde. Sim. Entendeu? É diferente de você chegar lá só encher o rosto da pessoa. Essa coisa de inflar o rosto da pessoa, isso aí tá com o tempo contado. Se já não morreu, tá morrendo. Sabe? Isso aí já não vai mais, sabe? A estética já evoluiu. Mais, né? A estética já evoluiu, sabe? Não é mais assim, sabe? Não é mais assim. Mesmo as faculdades hoje já estão ensinando regenerativa. Medicina regenerativa, ela veio para ficar. Sim. Não tem como retroceder. Sim. Sabe? Não existe como você retroceder. Isso tem a ver também com o nosso tempo de vida hoje em dia, que o ser humano, a gente vive mais, a gente tem comparado com os anos anteriores, né? A gente tem desenvolveu uma capacidade, e graças a Deus tem desenvolvido uma capacidade de cuidar mais da saúde, cuidar mais de vários aspectos. Ainda é uma luta, que eu acho que constante, né? Mas aí a nossa expectativa de vida aumentou, isso tem relação a isso? Tem um biólogo chamado David Sinclair, que ele acredita que envelhecimento é patologia, doença. Caramba! E ele conseguiu reverter o envelhecimento em ratos. E agora já está sendo estudado em humanos. Caramba. Conseguiu reverter envelhecimento em 75% Meu Deus. do organismo. Então, eu sugiro que as pessoas que querem viver mais, que comam melhor, durmam melhor, que façam a manutenção da saúde, porque daqui uns 5, 6 anos, isso vai estar aí para a gente ver. Caramba. E é irreversível, é o que eu estou te falando. A medicina regenerativa, ela é irreversível. Você vê, tem médico aqui no Brasil, Dr. Técio Rocha, que faz tratamento com célula-tronco. Sim. Eu sou doida para fazer célula-tronco com o Dr. Técio Rocha, entendeu? Meu sonho de consumo é esse. É um tratamento caríssimo. Sim, imagino. Mas eu nem vejo assim, o custo-benefício da coisa é tão grande que não dá para você ficar preso no valor. Você tem que lutar para conseguir aquilo lá, para conseguir fazer, porque é uma terapia maravilhosa. Sim. Né? Abaixo do Dr. Técio Rocha, estou eu aqui com o meu PRP, exossomos, que são vesículas vindas de célula-tronco, né? Sim, também, sim. Entendeu? Estou eu aqui, né? Com a minha estética regenerativa. Né? Mas acima de mim, claro, tá a medicina regenerativa, que é o que eu acredito. Eu acredito na regeneração. Inclusive, o Dr. David Sinclair diz o seguinte, que as nossas células, que a nossa célula tem um backup das nossas células jovens. Guarda um backup. Você só tem que acessar. Que a nossa célula tem capacidade de se regenerar e regenerar e regenerar. Eu acredito muito nisso, mas muito. As nossas células têm essa capacidade de regenerar, regenerar e regenerar, porque ela tem esse backup. Entendeu? Caramba, eu sou apaixonada por ciência. Eu dou um passo até um pouco além. Óbvio que a minha crença, né, é que muito disso também está ligado à nossa capacidade cerebral, que nós não utilizamos. Não. E aí o que a medicina está fazendo, ela está suprindo isso. Sabe? Ela está indo para um caminho, tipo assim, como a gente não aprendeu a utilizar, né, por conta própria, a medicina ela está suprindo para esse caminho com pesquisa, com os cientistas. Mas está na gente. Eu acredito que a coisa está na gente. Tá na sua capacidade, na sua força
né? O ser humano, o organismo, ele é fantástico. Sim. O organismo é fantástico. Se você conversar com as suas células, você conversar todos os dias com você, eu estou bem, eu vou ficar bem, tudo está maravilhoso, sabe? Minha cabeça está boa, minhas células estão sadias, eu nunca na minha vida vou ter câncer, eu vou diminuir esse açúcar o máximo que eu puder, porque isso aí vai acabar comigo se eu continuar, entendeu? Eu vou dormir melhor, vou fazer assim, vou fazer assado, sabe? Se prometer as coisas e fazer. Sim. Entendeu? A pessoa consegue. Sim. Eu já vi coisas assim extraordinárias. Sabe? Eu também. Você vê, a questão da minha mãe lá atrás. A minha mãe, ela teve um câncer in situ de útero. De colo de útero. De colo de útero. Poderia ter o médico ter tirado e acabado com a história. Às vezes tira todo o aparelho. O protocolo era fazer uma coinização. Quer dizer, 7 anos depois, minha mãe estava com câncer. Ele pegou e estava por trás, pegou as alças do útero, subiu o pulmão. Deu metástase, né? Metástase. Quando nós descobrimos, ela já estava com um pulmão tomado, metade do outro. E com metástase no cérebro. A minha mãe viveu 2 anos. Com alimentação, dormindo bem, tomando solzinho todos os dias, entendeu? Você pode evitar de chegar num estágio qualquer aí, de desenvolver uma doença. Sim. Tem que ter uma janela entre a sua última refeição até a sua primeira refeição do dia seguinte. Tem que ter uma janela grande para as suas células ruins fazerem fagocitose, sabe? Você tem que ajudar o seu corpo. Você tem que ajudar. A gente come feijoada de noite. Pelo amor de Deus. Né? Tem gente que come, né? Tem gente que, né? Muita massa, muita farinha, muito açúcar embutido. Eu desconfio e espero também que a gente como sociedade, como planeta, a gente está entendendo. Um dos motivos é a própria expectativa de vida também. A gente tem cada vez mais alimentos, industrialização, um monte de coisa, e mesmo assim a nossa expectativa de vida está maior, né? Mesmo assim, hoje, principalmente quando se fala de faixa etária, de saúde, a gente já entendeu que trabalhar é muito bom, mas se exercitar é importante. Quando eu falo se exercitar, não tem a ver com... Trabalhar é muito bom, mas a contemplação é melhor. Com certeza. Contemplar é melhor. Eu digo isso porque eu percebo o comportamento do jovem hoje em dia, que está entrando no mercado de trabalho. Na minha época, vou fazer 40 anos esse ano. Na minha época era assim, você tem que trabalhar, você comprar o seu apartamento, sua casa, comprar o seu carro e ter um bom trabalho de CLT. Na minha época era assim, vou dizer assim, a minha matriz foi criada para isso, né? Eu vejo o jovem de hoje em dia que não quer mais trabalhar CLT, ele quer ter um trabalho, quer ser livre no trabalho, quer escolher, ele quer morar perto do trabalho, então ele não quer ter carro, ele quer ir de bicicleta para o trabalho, ele quer morar perto para não perder muito tempo, ele quer ter um home office para poder se exercitar de manhã. Mas eu também. Sim. Nossa, gente, mas eu digo que eu vivi uma época de transição, de geração, que é totalmente o oposto disso. Você tem que ter você vai trabalhar, eu moro em Jacarepaguá, você vai trabalhar no centro da cidade, pega 2 ônibus, um metrô, e 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas e isso come aí qualquer também, coisa. Eu depois que eu terminei enquanto eu fazia a pós-graduação em estética, eu vi que biólogo não poderia trabalhar com estética. Aí eu falei, bom, então vou fazer biomedicina. Aí fui fazer biomedicina. Eu acordava lá no sítio, eu pegava um ônibus de 4h30 da manhã. Nossa! 4h30 da manhã. Fase, né? 4h30 da manhã, para chegar na faculdade às 7h50. Sim. E chegava todo dia atrasada. Sim. Todo dia chegava atrasada, não tinha jeito. Então, é normal isso aí. Sim. Mas se eu pudesse escolher, não. Eu queria que a faculdade fosse ali do lado, que eu pudesse ir de bicicleta. No caso da faculdade ainda vamos dizer assim, a dívida de alavancagem, né? Você ainda está no momento da sua vida que você está galgando. O que eu estou dizendo é o exemplo do comodismo. Então eu vejo o jovem hoje em dia fazer escolhas baseado em saúde, em bem-estar. E eu fico feliz quando eu vejo isso, sabe? Eu vejo, óbvio que não dá para generalizar, né? Mas eu vejo um comportamento, sempre que eu sou da área de marketing, eu trabalho com muitos jovens, então eu vejo um comportamento de escolhas baseado em bem-estar.
Porque eu não escolhi baseado em bem-estar há 30 anos atrás. Entendeu? Então eu vejo esse comportamento hoje em dia. Mas você tem quantos anos? Tenho 40 anos. Caramba, não parece, não. Tenho 40. Obrigado. Parece não, tem 40 anos. Vou fazer, né? Faço esse ano, tô com 39, faço agora 40 anos. Mas não parece, não. Obrigado. Legal. Eu sei que quando meu marido morreu, eu pensei assim, poxa, meu projeto, né, minguou. Minha vida minguou. Né, que eu cuidei dele 10 anos, ele com esclerose múltipla, uma doença muito terrível. Que envolve muito cuidado, né? Nossa, terrível. E no final das contas, assim, mesmo ele tinha uma situação financeira boa, né? Mesmo tendo uma situação financeira boa, ninguém quer cuidar. Sim. Mesmo você pagando... Sim, então, mesmo quer dizer, chamando um profissional. Aí sobrou para quem? Marmitão aqui, né? Eu que carregava o peso, porque ele tinha 1,80 m, ele perdeu a força dos joelhos, a estabilidade da coluna, então ele tinha que ter se carregado no braço. Caramba. Né? E eu, em 2012, eu tive um apagão, eu tive um estupor. Por conta de estresse. Por conta de estresse. Ele morreu em 2013, eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Eu tive que catar os meus caquinhos e voltar para o mercado de trabalho. Eu não pude parar. Eu não tive como parar vou consertar minha saúde. Eu não tive como fazer isso. Não teve tempo para fazer isso. Não tive tempo. E eu fazia decúbito nele, porque ele não se mexia mais e eu passava as noites virando ele. Eu ficava assistindo a televisão a noite toda. Caramba. Aí, durante o dia, quando a funcionária chegava, eu dormia. Descansava um pouco. Então, eu não tomava sol, fiquei com deficiência de vitamina D, fiquei com vários problemas por conta disso. E mesmo assim, logo depois que ele faleceu, eu acordava às 4h30 da manhã e vinha para o Rio para estudar. Entendeu? Mesmo assim. Então, voltar para o mercado de trabalho com 50 e tantos anos foi uma coisa difícil. Foi muito difícil. Imagino. Foi uma coisa muito difícil fazer o consultório, fazer esses cursos todos que eu fiz, pós-graduação em anatomia, em saúde estética, fiz mais de 20 cursos, né? Me formei perita, né, judicial. Então, foi um processo. Sim. Né? Foi um processo bem desgastante. Trabalhoso. Trabalhoso. Sim, imagino. Eu queria aproveitar o gancho e falar sobre a clínica. Você tem uma clínica aqui no Rio de Janeiro. Né? Aonde ela fica? Fica aqui mesmo, no Recreio. Aqui no Recreio. E ela é clínica focada em regeneração. Regeneração. Né? Capilar, regeneração tecidual, reestruturação. Perfeito. Eu vou deixar... Qual é o nome da clínica? Biorigene Bioclinic. Eu vou deixar na descrição do programa também para quem quiser conhecer mais a clínica, né? A Biorigene a pessoa pode dar um Google lá que vai achar a clínica. Vai achar com todas as descrições direitinho, onde é, tudo bonitinho. Só dá um Google lá que encontra. Legal. Olha, Cissa, fiquei muito, muito, muito feliz de te conhecer. Muito obrigada. De verdade. Eu já deixo aqui o convite para você voltar. Outro dia, para a gente poder conversar mais e mais e mais. Eu quero aprender um pouco também sobre a parte técnica, sobre tudo. Tenho muitas perguntas a mais para te fazer. Eu tenho um monte de respostas para te dar. E eu tenho certeza que, primeiro, assim, histórias inspiradoras como a sua precisam ser contadas. Obrigada. Precisam mesmo, assim, de verdade. É uma honra e é muito inspirador. Eu agradeço. É muito inspiradora a sua história, de verdade, assim. Tomara que todo mundo que assista consiga entender o que eu consegui entender daqui, sabe? Sobre o que você fez na sua vida, sobre o que você estudou, o que você buscou. Parabéns. Obrigada, querido. Parabéns. Olha, quero te agradecer, quero dar o convite feito aqui. Tá? Obrigada. Você que assistiu a gente aqui, obrigado por ter ficado aqui. Eu tenho certeza que você amou essa história de vida que a Cissa contou pra gente. Foi uma história profissional, mas com um pessoal muito, muito alinhado ali, muito, né? Tudo que reverteu no seu profissional estava no seu pessoal também. Então, obrigado você que assistiu a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser conhecer mais sobre a clínica, dá um Google ou clica aqui
na descrição do programa que eu vou deixar o link para você também, tá? Obrigado mais uma vez, Cissa. Esse foi mais um Rota da Saúde podcast. Espero que você tenha amado, assim como eu amei. E até o próximo. Tchau, tchau.